Graças a Deus. Olá, meus amigos, em o nome do Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o único, digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a majestade. Nada, ninguém merece ser considerado digno do que o nosso único Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Porque só o nome dele já é suficiente para trazer a bênção às nossas vidas. Só o nome dele é suficiente para determinar a mudança da sua vida, minha amiga, meu amigo. E é no nome dele, na autoridade do nome dele, o Senhor Jesus Cristo, que nós abençoamos você, que nós abençoamos a sua casa, a sua vida, que nós determinamos que a partir de hoje a sua vida tenha um novo rumo, uma nova direção, que você venha usufruir a nova vida que o Senhor Jesus promete na sua palavra. Você, a sua casa, a sua família, em o nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus, seja abençoado. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo, nós temos falado e batido nessa tecla do Salmo 43, o salmo que, à primeira vista, apenas mostra a beleza, a grandeza de Deus e da fé confiante nas promessas dele. Porém, nós descobrimos uma revelação, uma grande revelação. Porque, como você sabe, Davi estava cercado pelos inimigos, cercado de gente cruel, imoral, corrupta, bandida, gente que queria matá-lo. Davi estava acuado, encurralado, que é o caso de muitas e muitas pessoas espalhadas por esse mundo afora. Estão acuadas, encurraladas por conta das circunstâncias, seja por causa da doença, da enfermidade, da situação econômica, da situação familiar, do sentimento, não é? Há pessoas que estão desesperadas. Davi estava desesperado. E ele chega ao ponto de apelar para Deus dizendo: Senhor, prova a minha inocência, fica do meu lado, me ajude, me livre dessa gente cruel e imoral, tira-me daqui, quero ficar longe desses degenerados. Davi estava desesperado. Mas quando ele mudou a sua oração, quando ele mudou a maneira de pensar, porque ele queria resolver o seu problema, ele só queria resolver o seu problema. Então, de um momento para outro, ele diz: Senhor, mostra-me a tua luz, dá-me a tua luz, ilumina os meus pensamentos. Quando Davi apelou para a luz de Deus, que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a luz de Deus em nós. O Espírito Santo ilumina os nossos olhos, os nossos caminhos. Ele dá a direção certa. Quando Davi pediu: mostra-me a tua luz, então veio a luz do Espírito Santo e deu a Davi a direção.
Qual foi a direção? O altar. O altar. O Espírito Santo mostrou que o altar é o único lugar no mundo capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O altar foi instituído, criado por Deus. E não havia altar. Não havia altar, porque não havia pecado. Mas quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus, então Deus teve que fazer um altar e ali sacrificar um animal. Esse animal era um tipo, era um símbolo do filho dele, Jesus, que muitos anos depois, milhares de anos depois, viria a ser morto no Calvário. Então, nesse altar, Deus sacrificou um animal para tirar o seu couro e vestir e cobrir a nudez de Adão e Eva, cobrir o pecado de Adão e Eva. Ora, minha amiga, meu amigo, Deus instituiu então o altar, instituiu então o sacrifício, instituiu a fé, que tampouco existia, instituiu então a oferta, dízimo. Então, é no altar que a gente resolve os problemas pessoais. É no altar de Deus que nós encontramos a solução de todo e qualquer problema. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Agora, não é uma crença aleatória, uma crença qualquer, mas é uma crença inteligente. Uma crença de que quando você chega no altar, ali é o lugar de Deus. Ali é o trono, ou está o trono de Deus. Ali está o próprio Deus. O altar representa Deus. E a Davi foi mostrado o altar. Foi mostrado os tabernáculos e o altar do templo. E, obviamente, quando ele recebeu essa luz, que era o Espírito Santo, quando foi dirigida a ele essa visão, então ele descobriu a saída para o livramento dos seus inimigos. Minha amiga, meu amigo ouvinte. Então, ele deixa de pedir, ó Deus, tem compaixão, ó Deus, me ajuda, ó Deus, tira-me daqui, ó Deus, livra-me dos malfeitores, dos opressores, dos corruptos, dos que querem me matar. Quando Deus envia a luz, que é o Espírito Santo, ele vê o altar, então Davi, dirige a sua alma a seguinte palavra: por que você está abatido, ó minha alma? Não me enche o saco, desculpa a expressão, minha amiga, meu amigo ouvinte, mas isso dá uma conotação da revolta que Davi teve na hora para com a sua própria alma. A sua própria alma, uma vez que estava afligida por conta de quê? Por conta de ver os inimigos o cercando, por ela estar encurralada. Então agora ele diz para a alma dela, ou a alma dele: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Então, você verifica que Davi muda o discurso, muda a oração, muda a sua forma de pensar depois que ele tem visão do altar. Depois que pela fé ele sobe no altar. Depois que ele descobre o altar como o refúgio secreto, o banco de soluções.
Sim, ali no altar nós encontramos a solução de todo e qualquer problema. Não há nada impossível quando a pessoa, pela fé, sobe no altar. Porque o altar é um tipo, um símbolo, uma representação do próprio Deus. E se você quiser conferir isso, você leia lá em Mateus, capítulo 5, versículo 23. Jesus diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante, em frente ao altar, a tua oferta. Quer dizer, se a pessoa vai levar a oferta a Deus, mas quando ela se aproxima do altar, ela lembra que tem alguma coisa contra o irmão dela, se ela tem alguma mágoa, se ela traz algum sentimento faccioso, algum sentimento mau no seu coração, então ela não pode dar oferta no altar, porque o altar é sagrado. Ela não pode dar oferta no altar. Ela não pode sacrificar se o coração dela está sujo, está cheio de mágoas, ressentimento. Ela tem que resolver esse problema. Então Jesus diz assim: deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Quer dizer, Jesus nos chama a atenção da santidade do altar, da grandeza do altar. Você não pode chegar no altar, colocar uma oferta com o coração cheio de mágoa. Porque se você faz isso, a sua oferta não é aceita diante de Deus. A oferta pura, santa, é aquela oferta que não traz nenhum rancor, nenhum sentimento de mágoa para com quem quer que seja. Por isso que é importante, antes de você subir no altar, você ter o seu coração limpo, você ter a sua consciência limpa, limpíssima, sem ressentimento. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Jesus fala que se nós perdoamos aos nossos devedores, também seremos perdoados. Mas se nós não perdoarmos aos nossos devedores, tampouco seremos perdoados. Então é tomar lá da cá. Você que não perdoa a pessoa que me ofendeu, que me fez mal, então o que adianta você dar todo o dinheiro que você tem no altar? Não vai resolver nada. Porque o seu coração está sujo. E o seu coração estando sujo, a sua oferta estará suja. Porque a sua oferta reflete o que está dentro de você, no seu coração. Então, amiga e amigo, é muito importante que você pratique esses princípios básicos da fé cristã. Você sabe que, basicamente, a fé cristã é assim. Se nós perdoamos, nós somos perdoados. Se nós não perdoamos, nós não somos perdoados. Jesus fala isso quando ensina a fazer a oração do Pai Nosso. Então, você vê que o altar, onde você coloca a oferta, para você chegar no altar, você tem que estar com a vida limpa, a sua consciência limpa. Você tem que estar, meu Deus, eu perdoo fulano, eu perdoo Beltrano. É isso que você tem que ter dentro de si. E amanhã eu vou ensinar você como perdoar, como você vai conseguir rechaçar ou resistir o sentimento de mágoa que está no seu coração. Mas o fato é que a Davi foi mostrado um lugar onde ele resolveria o seu problema. Ele sairia daquela situação de vida ou morte. Ele resolveria o seu problema
com respeito aos seus inimigos. Minha amiga, meu amigo ouvinte, o Salmo 43 diz claramente que o altar é o lugar de solução para todas as questões, todos os problemas. Mas isso só foi mostrado quando Davi pediu: ó Deus, envia a tua luz. Envia a tua luz para que eu possa ser iluminado e saber o que eu devo fazer. E ele fez isso. E deixou de ficar lamentando pela sua situação crítica e passou a condenar a sua própria alma, dizendo: por que você está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Saia de mim, está amarrado. Davi, em outras palavras, falou isso. Está amarrada você, ó minha alma, porque eu não vou dar ouvidos a você. Eu vou confiar naquele que está no alto. Graças a Deus. Você, minha amiga, meu amigo, vai ouvir agora um testemunho magnífico, maravilhoso. Eu insisto que você ouça com atenção esse testemunho, para você ver, avaliar, pesar o quão grande é o Deus que nós temos invocado. O Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel. Ouça esse testemunho. Eu vim de uma infância muito conturbada. Nasci, aparentemente, quem olhava para a minha família, para o meu pai e para a minha mãe, via um casal perfeito. Mas, quando eu tinha 1 ano de idade, eu e os outros 3 irmãos moravam em uma residência. E quando eu tinha 1 ano de idade, minha mãe descobriu que meu pai tinha várias amantes. O que ele não tinha de vício, de jogo, de bebida, de droga, ele tinha de amantes. E nessa mesma data, quando eu tinha 1 ano de idade, em 1974, ele tirou a vida de uma dessas amantes e acabou fugindo do país por causa desse crime. E minha mãe foi para a periferia, desprezada pela minha avó paterna, chegou na periferia com os 4 filhos, foi morar de aluguel, tentou matricular os filhos tudo na escola. Entre a educação, acompanhar os filhos e o trabalho, ela teve que trabalhar, chegou a trabalhar em 3 trabalhos, colocou a gente na escola, mas com 5, 6 anos, eu já comecei a andar com os garotos lá do bairro, e com 7 anos eu comecei a cometer pequenos furtos. Nessa mesma época já comecei a fumar cigarro. E com 8 anos de idade já abri uma conta em um dos barzinhos da favela e comecei a beber vinho, comecei a beber bebida alcoólica e fui crescendo nessa vida. Com 9 anos dei continuidade no vício da maconha e nessa mesma época cometendo furtos, fui cometer um furto numa casa e depois que eu descobri que era uma família de policial, eles acabaram me prendendo. E eu fui pela primeira vez para uma delegacia, lá os policiais, eu com 9 anos de idade, ficaram apontando as armas para o meu rosto, me ameaçando e me assustando, mas naquele mesmo dia, no final da tarde, eu fui liberado. E eu fui crescendo nessa vida. Nessa mesma época me viciei na cocaína e continuei roubando e nesses roubos que eu saía para cometer esses furtos com esses garotos, a gente acabava dormindo em hotel. Eu com 10, 11 anos de idade dormindo em hotel, a gente pagava os hotéis com as mercadorias roubadas, passava a noite lá em 5, 10 garotos dentro dos hotéis e foi nessa vida que eu continuei, mas com 15 anos de idade,
que eu estava envolvido mesmo com a cocaína, com a maconha, envolvido no vício do jogo, gerenciando um cassino no meio da favela. Eu continuei usando muita droga, mas com 17 anos de idade, eu entrei para o assalto, comecei a fazer assaltos de cargas, e nesses assaltos de cargas conheci outros ladrões, eles me envolveram em outros assaltos de lojas, grandes assaltos, mas com 18 anos eu estava em uma festa, fui convidado para uma festa de 15 anos de idade de uma jovem, e ela me convidou porque ela já tinha ido em muitas festas que eu dava lá, regado a bebida, a droga, e ela sabia que eu era bem extrovertido e me convidou para a festa dela. Tinha 2 ambientes na festa, a parte de cima o pessoal estava dando samba, um grupo de samba estava dando na parte de cima, tocando samba, e na parte de baixo tinha alguns amigos meus colocando algumas músicas, som, rap, e por volta das 4 horas da manhã, a dona da festa falou: Marcos, vamos ajuntar os 2 pessoal, que já foi bastante gente embora, vamos subir para a parte de cima para dar continuidade na festa. Nós subimos e o grupo de samba era de fora, de um outro bairro. Quando eles acabaram de tocar a última música deles, um amigo meu que estava no som já colocou uma música e eles se ofenderam. E foram tomar satisfação com um dos amigos meus e acabaram arrastando ele para fora, para frente da casa, e começou uma discussão. Foi quando me avisaram, eu saí lá fora. Quando eu cheguei, eles estavam arrastando alguns amigos meus para os lados para agredir ele, e eu cheguei e falei para eles assim: ó, vamos terminar com essa discussão para a gente dar continuidade na festa. Foi quando um dos rapazes pegou, me deu uma rasteira e pisou no meu rosto. Eu peguei uma faca e acabei dando uma facada no coração de um deles, e eu acabei fugindo. Eles sacaram algumas armas, ainda me deram uns 4, 5 tiros, mas eu consegui pular as residências e fugir para casa com a faca na mão. E cheguei na minha casa, meus irmãos estavam tudo na sala. Eu cheguei com a faca pingando sangue, e eles perguntaram o que tinha acontecido. Eu falei: ó, eu acho que eu matei 2 lá em cima. Quando amanheceu, um dos meus irmãos bateu na porta do meu quarto e falou assim: olha, o bairro está cheio de polícia te procurando. E falou assim: é melhor você fugir. Eu peguei e fui para o litoral de São Paulo, fiquei lá, fugido deles e da polícia, e nisso acabou gerando uma confusão entre bairros, briga entre o bairro, e morreu mais 8 pessoas. E além disso, os amigos do rapaz que eu tinha matado começou a ameaçar minha família, e eu acabei voltando, me armando e ficando dentro de casa esperando eles. Toda vez que eu pensava em sair de casa, minha mãe já ia me barrar, ia direto na minha cintura para ver se eu estava armado. E diante de toda essa situação, não parou por aí. Recebi uma proposta de um ladrão, de um criminoso, receptador, que me fez a proposta de roubar 20 carros para ele. Eu peguei essa lista, o meu irmão mais velho que costumava dirigir para mim no roubo desses carros, só que ele não estava no bar, que era o ponto de encontro, e meu irmão do meio resolveu dirigir para mim. E nós fomos buscar esse carro, só que meu irmão se perdeu. Falei para ele abandonar o carro, ele não quis, e quando a gente encontrou o caminho certo para ir para casa, 12 viaturas cercou a gente e já pediu para a gente sair com a mão na cabeça. Eu já saí e dispensei o revólver, eles já chegaram me agredindo e eu fui para a cadeia. Eu tinha 18 anos, fui para a cadeia, cheguei dentro da cadeia junto com meu irmão. Dentro dessa cadeia nós conhecemos o crack, e eu e meu irmão se aviciou no crack lá dentro.
e eu continuei usando droga lá dentro. Pessoas traficantes da rua mandavam droga para dentro do presídio. O meu vício dentro do sistema carcerário triplicou. E eu fui condenado 5 anos e 4 meses, e aí estava sendo julgado já estava condenado nesse assalto e estava sendo julgado num homicídio e numa tentativa de homicídio. Eu consegui relaxar a prisão preventiva do homicídio e da tentativa e fui transferido para a penitenciária de Franco da Rocha, o semiaberto, e lá eu encontrei com alguns parceiros, alguns presos que vinham de outros presídios de segurança máxima, e lá a gente montou uma quadrilha de assalto a banco e carro forte dentro do presídio. E na saidinha temporária, a gente começou a cometer esses assaltos. Começamos a assaltar alguns depósitos, algumas grandes lojas. Aí, no final de 96, nós combinamos de dar início no ano só roubando assalto, só banco e carro forte. E investimos nisso e cometemos 4 assaltos a bancos. E eu dei continuidade na vida do crime e continuei assaltando. Nenhum desses assaltos a gente montou um escritório onde a gente se reunia. E lá o telefone tocava e lá que era indicado para que assaltos a gente tinha que ir. E nenhum desses dias que a gente estava reunido, o telefone tocou e foi pedido para assaltar um banco no interior. Os meus amigos pediram para mim ficar, comprando algumas armas, e no interior eles foram todos presos às vésperas de pegar o banco. Foram presos porque os carros estavam pedidos por assalto de carga e eles ficaram presos. No intuito de eu ajudar a família deles, ajudar eles dentro do presídio, um rapaz chegou e falou que tinha um empresário que tinha uma grande quantidade de dinheiro no interior, e eu fui para lá pegar esse empresário. Ele acabou reagindo e eu acabei dando 9 tiros no rosto dele e acabei cometendo um latrocínio. Fugi para a zona leste de São Paulo, onde meu irmão era traficante. Lá ele me acolheu e eu nunca gostei do tráfico, mas na casa dele, como era um ponto de tráfico e para mim não ficar sem fazer nada, eu comecei a ajudar ele no tráfico, e através da minha dedicação ao tráfico na casa dele, o tráfico da casa dele, o movimento triplicou. Mas meu irmão tinha comentado com alguns traficantes, alguns assaltantes, que eu já tinha feito vários assaltos e assaltos grandes. Foi quando um rapaz atirador de elite chegou, ele tinha sido expulso do exército e falou que tinha 20 quilos de ouro para pegar. Mas ele falou assim: olha, Marcos, nesse assalto, o dono do ouro a gente vai matar. E eu tinha falado para ele que não matava ninguém para roubar, e só se tivesse algum imprevisto que eu tirava a vida da pessoa. E aí veio outros traficantes e me ofereceram para me roubar um carro forte de um shopping. Foi quando eu estava organizando o assalto desse carro forte. Uns amigos meus tinham roubado um banco e me deram uma metralhadora de presente. E quando eu estava saindo da casa deles, indo para o hotel com a minha namorada, esse atirador de elite, mais uma jovem, a polícia cercou o meu carro, que foi feita uma denúncia anônima. Eles me levaram para a delegacia e de lá eu já estava foragido. Voltei em um outro assalto, no assalto daquele carro, e aí já veio os outros processos de novo, a fuga, o homicídio, a tentativa. Já cheguei, mandei trazer um monte de droga para dentro da cadeia, continuei viciado dentro do presídio, e os próprios delegados e investigadores olhavam a minha pasta e eles não me deixavam muito tempo num determinado lugar. Começaram a me transferiram 17 vezes, e eu fui transferido para a Casa de Detenção de São Paulo, o antigo Carandiru. Lá eu fui recebido por vários assaltantes, por traficantes da fronteira que me conhecia, e eles já falaram que era para mim ir para o pavilhão 8, onde tinha só residente, os
Os presos mais periculosos ficavam lá nesse pavilhão, os que estavam mais tempo presos, tinha presos lá, 30 anos lá dentro desse pavilhão, e eu fui para lá. Fui para lá onde eles falam que é a faxina, que controla o presídio, organiza o presídio. Continuei usando droga e continuei traficando, montei uma rede de tráfico lá dentro do presídio. E às vésperas de eu tirar a vida de 2 presos lá dentro que tinham me desrespeitado, eu estava dentro de uma cela, no 5º andar do pavilhão 8, usando droga com mais 6 presos, bebendo, cheio de garrafa de bebida. De repente bateram na porta, entrou um preso, um rapaz negro, com a Bíblia na mão, e eu cheguei e falei: quem que é esse negão aí? E um dos rapazes que estavam comigo, um dos presos que estavam comigo usando droga, falou assim: não, esse é o antigo, o ex-38, agora ele é da Igreja Universal, ele se converteu, é da igreja aqui dentro, roubou umas agências bancárias com a gente, mas é da igreja aqui dentro e sempre passa para convidar a gente para ir para as reuniões aqui da Igreja Universal. E eu falei para ele: ó, negão, seja breve, sai fora daqui que eu estou muito louco de droga. E aí ele falou assim: não, eu quero deixar o convite aqui, vai vir um pastor da rua e vai fazer uma reunião lá, vai ter Santa Ceia e batismo nas águas. Quando ele falou isso, eu fui para cima dele e falei: ó, negão, você está querendo arrumar confusão aqui com esse negócio de igreja, vai embora daqui. E ele acabou pedindo licença e foi embora, mas na quarta-feira, que era o dia do culto, eu acabei indo para a reunião, e era no antigo cinema. Eu subi para as últimas cadeiras, fiquei lá atrás, e o pastor começou a fazer a reunião, e ele acabou falando da vida de Manassés, que ele tinha começado a reinar com 12 anos de idade, reinou 55 anos, e tinha feito tudo de errado na presença de Deus, e através desses erros ele acabou, os inimigos prendendo ele, levando ele para o presídio, para a cadeia também. Mas lá dentro da cadeia, ele pediu perdão para Deus, se humilhou, e Deus reconstituiu a vida dele. Aquele dia eu entendi como foi o próprio Deus me chamando e falando: ó, Marcos, a mesma oportunidade que eu dei para Manassés eu estou te dando. Se você também se arrepender, se humilhar, abandonar tudo, eu vou reconstituir a sua vida. Naquele dia eu fiz uma oração, na reunião eu pedi perdão para Deus, e quando eu abri os meus olhos, o amigo que estava comigo, o parceiro que estava comigo falou: e aí, o que está pegando? Eu falei: ó, eu estou largando tudo, largando o crime, largando tudo, largando as drogas, e eu vou servir a Deus, porque eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo através dessa reunião. E ele falou: não, vamos embora daqui. Eu voltei com ele, saí da reunião, nós entramos no pavilhão 9, entramos em uma cela, tinha 13 presos, tudo cheirando cocaína, fumando maconha, bebendo, cada um com o seu aparelho na mão, ligando, pedindo para sequestrar, para matar pessoas aqui fora. E tinha um parceiro meu lá, um sócio meu do tráfico lá dentro dessa cela, e o alemão que estava comigo falou: ô, negão, escuta aí que o psicopata está falando, que você não vai acreditar que eles me chamavam de Marcos Psicopata. Ele falou: o que está pegando? Falei para ele: eu estou largando o crime, largando tudo. Ele falou para mim: você que sabe, você não vai poder mexer mais com contravenção, não vai poder fazer uma mais para ir embora, para fugir. Eu falei: 18 anos da minha vida, eu mexi com tudo isso e só me trouxe dor e sofrimento. E decidi largar tudo, voltei para o pavilhão, procurei um responsável da Igreja Universal lá dentro, me mudei para a cela da igreja e comecei a frequentar as reuniões. No primeiro dia eu fui liberto dos 18 anos de vício, fui curado do problema que eu tinha na coluna, fui curado da gastrite, do começo de úlcera que eu tinha, e comecei a servir a Deus lá dentro, me batizei nas águas dentro do presídio, e em uma reunião de busca do Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo lá dentro. Fiquei 5 anos no crime dentro da cadeia e fiquei 5 anos servindo a Deus. Quando veio a desativação da casa de detenção,
eu fui transferido para o interior, acabei passando por mais de 10 rebeliões e continuei servindo a Deus. Depois de 10 anos, em uma pena de 13 anos e 4 meses, eu ganhei a minha liberdade, mas quando eu saí na rua, eu já recebi a notícia que minha mãe tinha morrido de AIDS, meu pai tinha voltado para o país, foi para o presídio também, foi preso, e quando saiu do presídio morreu de ataque cardíaco, um dos meus irmãos morreu de leucemia e meus outros 3 irmãos estavam presos também. E eu saí, não tinha mais ninguém, fui para um albergue da prefeitura e continuei indo nas reuniões. Com o 4º ano primário, comecei a vender bala no farol, chocolate na porta do banco, acabei nenhuma dessas vendas de bala e chocolate, acabei ajuntando um dinheiro. Eu já tinha tido 4 filhos com 3 ex-mulheres e eu fui visitar os meus filhos com esse dinheiro, com a venda dos chocolates e das balas, levei eles num shopping. Na saída do shopping eu encontrei com um assaltante, ele me viu, ligou para os outros, eles encostaram 2 carros na porta do shopping e já meus filhos estavam de braços cruzados, já enfiaram um pacote de dinheiro no braço dos meus filhos e perguntou para mim: ô Marcos, aonde você está morando? Eu falei: não tenho nem aonde morar. Eles falaram: ó, tem uma casa e um sítio reservado. Nós roubamos 3.700.000, o que você está precisando? Tem outros assaltos para fazer, vai para lá que as meninas vão cuidar de você, lavar sua roupa, fazer sua comida, e tem outros assaltos para você fazer, você vai com a gente. E aí eu cheguei e falei para eles assim: lembra da caminhada que eu comecei a servir a Deus dentro da cadeia? Eles falaram: lembra, eu estou servindo a Deus até hoje e pretendo seguir até os últimos dias da minha vida. Me despedi deles, agradeci eles, levei os meus filhos para a casa deles e voltei para o albergue e continuei vendendo bala, chocolate. Do albergue eu fiz um curso de pintor de parede e comecei a reformar a casa, pintar, fazer reforma, e acabei abrindo uma empresa na construção civil e Deus começou a me abençoar, eu comecei a prosperar. Através dessa empresa eu acabei comprando um carro e aí já saí do albergue, fui morar numa residência alugado e aí comecei a fazer a obra de Deus como evangelista. Foi aonde eu conheci a minha esposa, nós se casamos e ela assumiu a administração da empresa e eu com a equipe na rua, nós acabamos mudando para um apartamento de R$500 mil, quase de esquina com a Paulista. Eu continuei trabalhando e eu vi que tudo que eu fazia tinha direção de Deus, tudo estava dando certo, eu continuei prosperando, eu continuei crescendo, a minha vida continuou sendo abençoada, eu comecei a dar assistência para os meus filhos, honrar a minha posição de pai, de esposo. Aí, diante de todas essas conquistas, um belo dia nasceu esse desejo, essa vontade de fazer a obra de Deus no altar, de passar para as pessoas tudo o que foi passado para mim, dentro dos presídios. E foi quando eu e minha esposa abandonamos tudo para fazer esse trabalho dentro das unidades prisionais, e diariamente a gente está dentro dos presídios, fazendo uma reunião de manhã, outra à tarde, fazendo visita para os familiares, se dedicando àquelas almas dentro do sistema carcerário. E hoje eu posso dizer, eu sou uma pessoa feliz. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu sou um novo Marcos. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós chegamos ao ponto final, depois desse belíssimo testemunho. Estaremos de volta nesse horário e nesta emissora amanhã, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.